Boa noite, professor Fabiano. Aqui é o Matheus dos Santos Lopes. Vou fazer a apresentação do meu trabalho, tranquilo? O meu trabalho é sobre do estado do corpo da arte da cibersegurança. Eu vou começar a apresentação. Esses foram os 10 artigos que eu selecionei, 5 de revistas, 5 de congressos. O primeiro, que é o I Serve on Deep Learning for Cybersecurity, Progress, Challenges and the Opportunity, da Computer Network. Estou com uma colinha aqui sobre as revistas, né, algumas informações das revistas. A Computer Network é uma revista científica periódica publicada pela editora Elsevier. Esse artigo é de 2023. Ele analisa o uso de redes neurais CNN, que é o redes neurais convolucionais, RNN, que é redes neurais recorrentes, e o LSTM, que é o memória de longo prazo, e Transformers para procura as redes neurais que processam dados sequenciais, como os textos e áudios. Neste caso, para automatizar a detecção de malwares e instruções. Propõe um framework de 6 etapas que vai da formulação do problema, vai da formulação do problema à avaliação periódica, destacando a necessidade de conjuntos de dados que reflitam o tráfego de redes modernas. Os gaps identificados foram a necessidade de datasets atuais que reflitam ameaças zero day, falta de benchmarks para as redes 5G SDN, insights principais, adoção de aprendizado online e transformers para capturar dependências globais em dados de redes com maior eficácia, skills necessários, domínio de arquitetura profunda, pré-processamento de dados massivos. O caminho está aqui no canto inferior direito. Cybersecurity Digital Twin for Industrial Systems, da revista Information, da MDPI, que é uma revista internacional de acesso aberto, publicado mensalmente pela MDPI. Esse artigo, que já é bem atualizado, de 2026, ele está alinhado à norma ISO 23247 para detectar e responder a incidentes em sistemas cyberfísicos, CPS. Utiliza modelos de aprendizado de máquina para comparar o estado físico real com o previsto pelo gêmeos digital, permitindo identificar manipulações em PLCs, que são controlador lógico programável. Gaps identificados: falta de integração de ponta a ponta com sistemas legados de tecnologia operacional, validação limitada em cenários reais complexos. Os insights principais é o uso de simulações isoladas para validar resposta a incidentes. Antes de execução física, garantir a segurança operacional. As skills necessárias, né? Conhecimento de protocolos industriais, automação de playbooks de resposta. O caminho está aqui no canto inferior esquerdo agora. Digital Deception, Generative Artificial Intelligence in Social Engineering and Phishing, da revista Artificial Intelligence Review, que é uma revista científica acadêmica focada em IA e ciências cognitivas, publicando pesquisas de ponta, avaliações de algoritmos e tutoriais e revisões críticas mensalmente. Já é um artigo de 2024. Esse artigo ele investiga LLMs, que é grandes modelos de linguagem, e GANs, que é o redes adversária generativa, amplificam ataques de phishing através de criação de conteúdo hiperrealista e automação de infraestruturas de ataque. Propõe o Gen AI SE Framework,
que é um conjunto de ferramentas de diretrizes de software que facilita a criação e o teste e a implementação de aplicação com IA generativa. Esse que analisa como uma forma de contramedida baseada em IA para a defesa. Gaps identificados, ineficácia dos treinamentos de conscientização tradicionais frente a mídias sintéticas e indistinguíveis de conteúdos reais, insights principais e marcas de insights principais, implementação da AI explicável, o SHAI, e marcas d'água digitais para autenticar comunicações, detecção de inconsistência em deepfakes, skills necessárias, detecção de conteúdo sintético, entendimento de vulnerabilidades em LLMs. O caminho está no canto inferior direito agora. Security and Privacy in Metaverse, a revista Big Data Mining and Analytics, que é uma importante revista acadêmica internacional revisada por pares, publicado pela Tsinghua University Press, focada em ciência da computação, mineração de dados e machine learning. Esse artigo de 2023, né? É uma survey focada nos riscos de vazamento de dados sensoriais e biométricos coletados por dispositivos de realidade estendida. Esse artigo ele analisa vulnerabilidades como de serialização insegura em comunicação de dados massiva e rastreamento entre aplicativos. Os gaps identificados perpassam pela ausência de padrões globais de governança, riscos elevados em transações financeiras com ativos digitais. Insights principais: aplicação de aprendizado federado e privacidade, diferencial para treinar a defesa sem expor dados brutos dos usuários. Skills necessárias: gestão de privacidade de dados sensíveis, comunicação comportamental. Skills necessárias: gestão de privacidade de dados sensíveis, autenticação comportamental. Zero Trust Architecture, ZTA, que é o IES, que é uma renomada revista científica multidisciplinar em acesso aberto, publicado pelo Institute of Electrical and Electronics Engineering. Esse artigo ele analisa o comportamento central da ZTA e como eles avaliam a confiança de cada requisição de acesso de forma dinâmica. Discute o uso de microsegmentação e perímetros definidos por software, que é o SDP, para proteger recursos em nuvem e borda. Gaps identificados: algoritmos de confiança carecem de detalhes de implementação prática para autenticação contínua e escalável. Insights principais: implementação de controle de acesso baseado em função, o FBAC, para autorização granulares, uso de criptografia leve para IoT, skills necessários, configuração de SDN-NFV, que é o redes definidas por softwares e virtualização de funções de rede, gestão de identidades e acessos, IAM. Agora a gente vai começar o primeiro artigo de congressos, né? O Jailbreaking ChatGPT via Prompt Engineering and Empirical Study do Congresso Network and Distributed System Security Symposium, que aconteceu dia 27 de fevereiro a 3 de março em São Diego, Califórnia, no ano de 2023. Esse estudo empírico é um estudo empírico que classifica 78 prompts de jailbreaking em tipos como fingimento, escala de privilégio, para burlar filtros de segurança. Revela que, embora o ChatGPT 4 mais existente
seja mais resistente, prompts complexos ainda conseguem gerar conteúdos proibidos em mais de 80% dos casos. Os gaps identificados, defesas baseadas em semântica, ainda falham contra um prompt que usam personificação em cenários virtuais. Os principais insights: necessidade de retreinar modelos para reconhecer padrões adversariais, implementar monitoramento rigoroso na saída da IA, skills necessárias: engenharia de prompt adversarial, teste de robustez em LLMs. Vamos para o segundo artigo, o artigo de congresso. Agora o Downfound Exploiting Speculative Data Gathering, do 32º Zenix Security Symposium, que aconteceu em Anaheim, condado Orange, no sul da Califórnia, em 9 a 11 de agosto de 2023. Esse artigo ele introduz o Gathering Data Sampling, que vaza dados de registros SIMD, que é Single Instruction Multiple Data, entre diferentes processos no mesmo núcleo da CPU. O ataque explora otimizações especulativas da instrução getter para extrair chaves criptográficas de processos vizinhos. Gaps identificados. Mitigações anteriores não limpam buffers do SIMD. Correções de software atuais causam perda de performance de até 30%. Insights principais: bloqueio de resultados transientes via microcódigo, inserção de barreiras de carga iFence em compiladores, skills necessárias, programação em assembly, análise de microarquitetura de software de CPU. O caminho está no canto inferior esquerdo. Terrapin Attack, Breaking SSH Channel Integrity. Ele aconteceu no 33º Zenix Security Symposium, ele aconteceu no 14 de agosto a 16 de agosto, na Filadélfia, na Pensilvânia, no ano de 2024. Esse artigo ele demonstra a quebra da integridade do canal SSH através da manipulação de números de sequência durante o handshake. Isso permite que um atacante delete mensagem de segurança, como o pacote Xtinfo, sem ser detectado. Os gaps identificados foi o protocolo SSH, que é o Secure Shell, né? O protocolo SSH não autentica o transcrito complexo do handshake. O segundo gap foi não reseta os contadores de sequência ao ativar a criptografia. Insights principais: adoção de reset de sequência obrigatórios, inclusão de MACs sobre o histórico completo da conexão, skills necessários, análise de protocolos de rede e defesa contra ataques man in middle. Man in middle é quando eu estou me conectando com o banco, mas entre eu e ele tem um ladrão ou tem um hacker que está fazendo essa ponte, coletando meus dados e coletando tipo a nossa sessão. Quando a gente teve alguns casos de o pessoal estava se cadastrando, fazendo login numa conta da Microsoft, num site que não era da Microsoft, que era remontado pelos hackers, pelos ladrões, e que estava conseguindo roubar a sessão de cookie, né, dos usuários. Agora vamos para o quarto artigo de congresso. Heartbleed, Turning Power Side Channel Attacks, no Zenix 31, 31º Zenix. Eu esqueci de colocar o 31º ali, mas é 31º. Security Symposium, que aconteceu em 2021.
2022, perdão. Aconteceu durante dia 10 a 12 de agosto de 2022, né, em Boston, Massachusetts. Esse artigo ele tem uma peculiaridade que ele foi publicado em 2022 no Congresso, mas em 2023 ele com algumas modificações foi publicado também pela University of Illinois. Também ele foi publicado uma segunda vez com algumas alterações. Ele prova que o escalonamento dinâmico de frequências DVFS, que transforma as variações de potência em variações de tempo mensuráveis remotamente. Atacantes podem extrair chaves de algoritmo com SYK e RSA apenas observando o tempo de resposta do servidor. O gap identificado, né? Práticas atuais de código em tempo constante são insuficientes. A frequência da CPU varia conforme os dados processados. Os insights principais: necessidade de técnicas de blinding, que é cegar o software de monitoramento. Esse é um dos problemas, que é uma forma de a gente estudar ou desenvolver em cima como isso acontece. Governadores de frequência que não dependam de carga de trabalhos imediatos. Agora para as skills, né? Implementação de criptografia, é importante ter. E segurança de hardware. O caminho para o artigo de congresso está no canto inferior esquerdo. Agora indo para o último artigo de congresso, né? Ele se chama Poisoning Web Scale Training Datasets in Practical. Ele foi no congresso de IEE Symposium on Security and Privacy do SEP de 2023. Esse congresso foi realizado em São Francisco, Califórnia, durante os dias 21 a 25 de maio de 2023. Esse artigo ele mostra como envenenar modelos de IA, comprando domínios inspirados presentes em datasets massivos como Lion e Coil, que são dois datasets públicos dois datasets com conjunto de dados públicos de imagens par e textos do mundo. São tipo os dois maiores. Também detalha ataques de front-running em snapshots do Wikipedia, inserindo dados maliciosos logo antes da captura. Gaps identificados, né? Datasets distribuídos em escala web carecem de verificação de integridades criptográfica, hashes, né, para os arquivos originais, insights principais, inclusão obrigatória de hashes SHA-256. Eu tenho um exemplo, essas hashes 256, quando a gente entra em um site de algum Linux, alguma distribuição, geralmente tem essa opção para você fazer a validação do próprio ISO, para ver se ela é oficial, se ela não é modificada. Já conferi isso no Pop! OS, no Big Linux, que é um Linux brasileiro, uma distribuição brasileira. O Mint também tem e o Arch também tem. Inclusão obrigatória de hashes, né, para fazer a verificação nos índices, tudo. Randomização do cronograma de snapshots para evitar predições, né? Skills necessárias: segurança de machine learning, adversarial machine learning, né? Ter conhecimento de curadoria de dados para fazer aquele processo de recepção, fazer todo o tratamento de dados para que não haja HTML inject, todos esses casos, né? Para evitar o Web Scale Training Dataset, o Poison Web Scale. Esse foi meu artigo, professor. Essa pesquisa de 100 artigos foi um desafio. E eu cheguei a esses 10 artigos que me chamaram a atenção, que eles têm alguns pontos muito interessantes sobre como eles
eles conseguem trabalhar em cima de coisas específicas dentro do cibersegurança que não são muito visíveis. Esse web scale, o escalamento na web do treinamento de datasets do modelo Lion e Coyor, eles são muito grandes na parte de pares de textos e essa parte de imagens e pares de textos no mundo. Mas minha pesquisa foi isso aí.